Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos concluir nesse resumo o livro de Ruth. Essa é a nossa quinta aula desse comentário breve que nós fazemos aqui no YouTube. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever, que semanalmente, Deus assim permitindo, nós postamos um comentário relacionado às lições bíblicas da escola dominical. Hoje nós vamos para o último capítulo do livro de Ruth, onde ocorre o que? O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O livro de Ruth, que traz o seu contexto no início, um contexto de fome, pobreza, adversidade, luto, viuvez. Porém, no seu final, nós vamos ver que Deus, Ele trabalha em favor das famílias. Nós vamos ver casamento, nascimento, temos colheita, temos prosperidade, temos a restauração da família. O livro de Ruth, ele é uma simbologia. Assim como essa estrangeira, ela foi resgatada, ela foi remida ali por Boaz, assim também somos todos nós. A humanidade estava perdida, mas ela foi resgatada pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, do capítulo 2, nós vamos ver que Noemi, ela retorna da terra de Moabe, ela retorna para a sua comunidade, a sua parentela. Então, nós vamos ver que o lugar da bênção, meus irmãos, é onde Deus nos plantou. Deus havia colocado o povo hebreu ali na terra de Canaã, porém, devido à dificuldade, Elimeleque, ele sai do lugar da bênção, vai se aventurar em terra estranha e trouxe prejuízo para a sua vida, para a sua família. Porém, pela misericórdia de Deus, Noemi consegue voltar para o lugar da bênção, aonde Deus havia plantado ali o povo hebreu. Ela retorna e no seu retorno ela tem sua companhia Ruth, que é sua amiga, é sua nora, é sua é sua cuidadora, e nós vamos ver. Segundo ponto, o lugar da bênção é debaixo das asas do Altíssimo. Primeiro ponto, o lugar da bênção é o lugar onde Deus nos plantou. Segundo, debaixo das asas do Altíssimo. Isso é tanto para quem foi plantado como aqueles que não foi plantado, mas que Ruth era uma moabita, mas ela veio para se abrigar debaixo das asas do Altíssimo. E nós vamos ver que ela cuida da sua sogra, ela trabalha, o tempo da colheita todo ela vai trabalhar, o tempo da colheita ele passa, mas Ruth não abandona Noemi. Ela havia colhido abundantemente, estavam com seus celeiros cheios, elas conseguiriam sobreviver ainda alguns dias, podemos dizer meses, devido ao trabalho voluntário, ao trabalho
ali altruísta de Ruth nos campos de Boaz para sustentar sua sogra e também sustentar sua vida. Então acabou o tempo da colheita, ela permanece ali fiel à sua sogra, cuidando dela, demonstrando que o seu amor porém as duas continuam viúvas. E Deus, ele estabeleceu a família para que a família seja um lugar de bênção, um lugar de proteção, um lugar de relacionamento, um lugar de carinho. E nós vamos ver que as duas continuam ali desamparadas, sem marido, o trabalho ele terminou. Porém, nós vamos ver mais uma vez Deus trabalhando em favor dessas duas mulheres. Mas para que isso aconteça, nós vamos ver que nós temos que olhar o que as oportunidades. Noemi sabia que Boaz era o resgatador, o parente mais próximo, que poderia comprar ali a seara de Elimeleque, para que não se perdesse o nome de Elimeleque ali dentro da comunidade, dentro do povo hebreu. E ele também poderia casar com Ruth para lhe dar um amparo, um sustento, um lar, uma família, uma proteção, e até mesmo ela ser alvo dessa bênção, porque ela tinha Ruth como uma filha. E ela não fica apática aos eventos. Então, no tempo da debulha, ela fica sabendo que Boaz, ele vem até aquela seara para que venha acontecer ali a debulha. E ela vai orientar a Ruth. Então nós vamos ver que ela entende que chegou o tempo de Ruth se revelar a Boaz que ele é o parente remidor para resgatar a família, para resgatar a herança ali de Malom, filho de Elimeleque, marido de Noemi. Então, durante a colheita, houve ali os encontros entre Boaz e Ruth, só que tudo há um tempo oportuno para que as coisas aconteçam. Ruth não avança o sinal, Noemi ela não se precipita. Noemi já havia passado pela adversidade, a adversidade deu a ela o que? Perseverança, e ela já tinha essa experiência da vida. Então nós vamos ver que a perseverança produz o que? A experiência. E a esperança produz o melhor. A perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Logo, Noemi passa o que? A esperança para Ruth, para que Ruth venha ali alcançar o que? Uma bênção que é o casamento. Então ela vai orientar Ruth para que quando a noite chegasse ela não se revelasse às pessoas que estavam ali, mas que observasse Boaz, que aonde Boaz dormisse, ela deveria deitar-se aos pés de Boaz. Isso era uma maneira de pedir proteção, de pedir uma outra pessoa em casamento, apesar que isso partia do homem, mas Noemi era inteligente, era uma mulher madura e ela trabalha
ali dentro do costume da época, dentro, vamos dizer assim, do seu contexto cultural, para levar Boaz a ter esse conhecimento de que ele, querendo, ele pode resgatar a terra de Malom, ele pode casar com Ruth, dar a ela um lar, dar a ela uma família. Então ela vai saber esperar, como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor, meus irmãos. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Ela espera, ela observa, ela não é oferecida, porque está ali durante o dia, mas ela não se oferece, ela não se expõe, mas ela espera o momento certo. E quando o momento certo chega, Boaz está alegre, havia tomado um pouco de vinho, havia se alimentado, e ele deita ali na eira, e nós vamos ver que Ruth espera ele dormir e ela vai deitar aos seus pés. E perto da meia-noite ele acorda. Então nós não vamos entrar em detalhes, que o nosso vídeo aqui é curto, né? E nós não vamos fazer corte não. Mas isso é no mínimo glorioso, porque à meia-noite vem o noivo. Está lá em Mateus, na parábola. Mas aí é um outro assunto. Talvez a gente introduza isso aí na aula que nós vamos estar dando domingo. Mas à meia-noite Boaz acorda. E Boaz percebe que há alguém aos seus pés. E ele fala, quem és tu? E temos uma expressão maravilhosa, aonde Ruth vai dizer, olha, é Ruth a tua serva, a tua servidora. E isso é algo, no mínimo, glorioso, meus irmãos. Ela está dizendo que está ali para servir. Porém, nesse diálogo, nós vamos ver que Boaz estende a capa sobre ela, ela entende, né, que Boaz quer dar proteção. E ela vai se revelar dizendo, olha, tu és o que? O remidor, tu és o resgatador. Então, dentro naquele momento ali, meus irmãos, Boaz mantém o que? A sua integridade, a sua moralidade. Ruth mantém também a sua pureza. Nós vamos ver que naquele ato ali eles se respeitam um ao outro. E Boaz se propõe dizendo, olha, é o seguinte, eu sei que eu sou parente de Elimeleque. Ele conhece da lei, ele sabe que alguém pode resgatar ali a herança de Elimeleque, de Malom, para suscitar o seu nome, dar herdade ali na terra, que pode casar com Ruth, mas ele não é o parente mais próximo. Mas ele se propõe a resolver esse negócio. E ele vai até o parente mais próximo, ele chama os principais anciãos ali daquela comunidade para que seja testemunha do que vai acontecer. E nós vamos ver que quando ele propõe para o parente mais próximo resgatar o que a herança que é de Elimeleque, que é de Malom, nós vamos ver que o parente ele fica ali, vamos dizer assim, ele fica alegre, ele fica com os olhos grandes sobre a terra. Que fala, olha, Noemi está velha, eu vou suscitar o nome sobre a herdade, só que ele não tem filho. Essa herdade vai ter o nome de Elimeleque, de Malom, mas na verdade quem vai possuir, quem vai ali ser o dono da terra sou eu. Logo ele vê a parte boa. Porém, Boaz diz, não é somente você adquirir a terra, porque ele sabia que a terra era boa e ele ia negociar e ia se dar muito bem. Mas ele fala, não é somente o resgate da terra. Você precisa casar com Ruth, a Moabita. Então ele entende que a terra ia ser resgatada
Mas se nascesse um filho entre ele e Ruth, aquela herança seria dado o quê? Ao filho, né? Embora fosse filho dele, mas a herança seria dado o quê? Aquele filho, né? Para que mantesse seu nome de Malom ali, embora ele fosse o pai. Mas ele se esquiva o que dessa responsabilidade. Ele é uma pessoa ignorante. Ele não quer repartir as coisas com os outros. Logo, ele se recusa. Mas Boaz não é assim, meus irmãos. Quando ele se recusa, aí cai a sorte sobre Boaz, né? Essa expressão sorte não é jogar, não é sorte. Estou falando sorte porque Deus, né, trabalhou para que ali pudesse vir até ele. Porque Ruth era uma donzela bonita, né? Meiga, virtuosa. Ele até vai usar a expressão: todo o povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Então Ruth era nova e Boaz já tinha uma certa idade. Ele vai até usar a expressão para Ruth, dizendo: olha, tu fizeste o certo. Tu tinha o quê? Os jovens, tanto rico como pobre, para casar, para se constituir família, mas tu vieste até mim. Então ele demonstra, né, que ele havia se apegado a Ruth e ele estava proposto a pagar o quê? O preço pela herdade, né, que iria ali levar o nome de Elimeleque, mas ele sabe que o amor de Ruth seria dele e o amor dele seria de Ruth e que o filho dele seria o quê? Continuidade o quê? Da sua herança, porque a herdade leva o nome de Elimeleque de Malom, só que o filho vai levar a descendência de Boaz, porque nós vamos ver que lá na frente vai sair essa expressão: Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e nós vamos ver que essa genealogia ela vai chegar até a pessoa bendita de Jesus. Então, quando ele redime ali a família, ele vai cuidar de Noemi, ele vai cuidar de Ruth. Algo maravilhoso vai acontecer, meus irmãos, porque durante 10 anos em que Ruth foi casada com Malom, não houve geração de filhos. Não houve continuidade ali da família. Por quê? O Ruth era estéril. Mas Deus é poderoso. A terra que era estéril voltou a produzir. Aquela que era estéril voltou a ter fertilidade. Então Deus é o Deus da bênção, é o Deus do milagre, é o Deus do extraordinário. Então Deus muda a história de Noemi e a história de Ruth, meus irmãos, remindo que a família de ambas e abrindo a madre de Ruth, onde Ruth vai ter o que? Um filho. E esse filho que ela tem, Obed, é avô de Davi. Então ela passa a fazer parte da genealogia da pessoa bendita de Jesus. Quando Jesus veio, Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. Então essa linhagem que Deus escolheu para que dele, dessa família, viesse aquele que abençoaria todas as famílias. Passa-se por Obed e Ruth e chega até o nascimento da pessoa bendita do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então, assim como Boaz, ele redime a família, ele resgata a herdade, ele casa com Ruth, assim Jesus Cristo, ele resgatou toda a humanidade, para que pertençamos ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso. E agora nós temos uma herança para receber. Essa herança não é terrena, essa herança ela é eterna. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então o lugar está preparado para todos aqueles que amam a Deus, aqueles que temem o seu nome, aqueles que guardam
a tua palavra, porque Jesus voltará para buscar os seus, para que nós possuamos essa herança que está preparada desde a fundação do mundo. Então, que Deus te abençoe, Deus te dê graça. Até uma próxima oportunidade. Fique na paz do Senhor.